Olá, Ellen e inscritos. Eu sou a Dalila, a mesma do relato A Mulher de Branco. E como prometido, eu falei que ia contar alguns fatos que ocorreram na nossa nova casa enquanto estava sendo construída. Então, como não tínhamos luz instalada, eu comecei a ouvir coisas estranhas, como passos que se arrastavam devagar no corredor que dava para o meu quarto. A minha mãe sempre foi um pouco sensitiva, e se ela sonhasse com algo, podia saber que aquilo era quase uma premonição de algo que iria acontecer. E nessa mesma noite, ela havia sonhado com Madrinha Quitéria, que andava bem devagar e arrastava as sandálias no chão, pois tinha problema nas pernas, e ela já havia morrido há muito tempo. Poderia ser ela que veio nos visitar? A minha mãe acreditava muito nessas coisas. Minha mãe também sempre rezava o terço com a gente e às segundas-feiras acendíamos velas para as almas. Lembrando, eu sou evangélica, mas eu fui criada na Igreja Católica. Então, em uma segunda-feira, fui acender algumas velas depois de rezar o terço. Eu já estava finalizando quando senti duas mãos passando, deslizando nas minhas costas, mas com força. Quando eu olhei para trás, eu não vi ninguém e entrei para casa apavorada, contando para todos o que havia acontecido. E é claro que nunca mais eu quis saber de acender vela para ninguém. Outro fato que aconteceu é que uma vez eu estava sem sono e fiquei escutando um radinho, aquelas músicas internacionais de madrugada. E quando quase pegamos no sono, eu senti que tinha alguém no quarto comigo, porém eu dormia só. Então, aquela pessoa ou coisa sentou perto da cabeceira da cama e começou a passar a mão no meu cabelo. Eu comecei a chorar, até que comecei a rezar e pedir para tudo quanto era santo para me livrar daquilo que estava ali, e logo eu adormeci. Eu falei com minha mãe sobre o que tinha acontecido e ela me disse que poderia ser uma madrinha dela que havia morrido e que gostava muito de mim, a Madrinha Quitéria. Isso me deixou com mais medo ainda. Então, eu rezei pela alma dela e pedi a Deus que não deixasse ela vir novamente. E então, eu não senti mais aquela presença por perto e nem ouvi aqueles passos arrastados. Bem, esses dias eu estava ouvindo um relato que falava sobre uma empresa e alguns funcionários. Então, eu me lembrei de algo que aconteceu no hospital onde eu trabalhava. Eu trabalhava na lavanderia de um hospital no centro de Brasília e eu fazia o horário de 12 por 36. E naquele dia, quando chegamos, os comentários eram que uma funcionária foi encontrada desmaiada no banheiro no turno oposto ao meu. E quando ela foi socorrida, disse para os médicos que havia visto uma mulher toda suja e vestida de branco pedindo ajuda. Foi um converseiro sem fim nesse dia. E quem disse que alguma de nós queria ir no banheiro sozinha? Pois diziam ser a loira do banheiro. Até a nossa supervisora estava com medo, então ela liberou que fôssemos de duas em duas para não haver nenhuma surpresa no plantão dela. Foi uma zoação só, e o caso criou mais força, pois a moça ficou com tanto medo que pediu até as contas. Então, Ellen, essas foram minhas histórias, e se eu lembrar de mais alguma, eu mando para vocês. Um grande abraço.